Agora há pouco nós conversamos com especialistas sobre a inclusão do bullying e do cyberbullying no Código Penal. Nós vamos voltar a esse tema agora, porque é um assunto que impacta diretamente a vida de muitas crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência. Quase sempre as vítimas têm dificuldade para pedir ajuda. A gente vai tratar desse assunto agora com a psicóloga Ana Clara Mamed, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Wilker. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse programa. Assunto muito delicado, né, doutora? Como que essa inclusão do bullying, do cyberbullying no Código Penal pode influenciar de alguma forma a abordagem psicológica das vítimas? Analisando a questão psicológica, pode ter alguma alteração? Com certeza. As expectativas são que essa nova lei possa diminuir, né, o impacto desses comportamentos que são tão perigosos, né, que são tão prejudiciais para a vida de quem sofre, e também isso revela muito sobre quem faz. Então, o bullying ele sempre tem duas faces, né? O de quem sofre e o de quem faz. Porque quem faz, ele diz muito a respeito do que está acontecendo lá dentro, né? Então, essa lei, ela veio aí para nos dar uma esperança quanto à prevenção, quanto aos cuidados, né? Para que a gente evite tantas situações complicadas e muitas vezes até sem reparação que o bullying causa. Às vezes chega ao extremo, né, doutora, da morte das pessoas que sofrem com esse tipo de prática ou de crimes ali que acontecem em decorrência da prática do bullying ou do cyberbullying também, que é a mesma coisa, só que no ambiente virtual. Quais são os impactos, então, psicológicos das crianças, adolescentes que sofrem bullying e o cyberbullying? Que tipo de problema pode decorrer dessa prática violenta que essas vítimas sofrem? Bom, a gente começa percebendo, né, os comportamentos que vão apresentando sutilezas, né? Às vezes a criança, o adolescente começa a não querer participar de certas atividades em certos grupos, começa a ficar ali um pouco arisco, começa a evitar contato social, né? E aí vai ficando ou agressivo, ou ele vai ficando mais fechado, e aí a gente vai começando a entender alguma coisa, algum sinal que muitas vezes a criança, dependendo da idade, ainda não consegue formular para falar. Então, a vida social começa a ter impacto. Além disso, questão quando acontece na escola, né? A criança vai tendo problemas na aprendizagem, ela vai tendo problemas com os colegas, a escola vai se tornando um ambiente completamente aversivo. Então, ela passa a não querer mais ir para a escola, ou ela começa a apresentar dificuldades, né, na aprendizagem, as notas, até mesmo a convivência com os colegas. E tudo isso a criança reflete, né? A criança, o adolescente reflete, passam a ficar nítidos, né, que algo não está certo, algo não está funcional. E aí onde os pais, né, os professores precisam se atentar para o que pode estar acontecendo. E na questão do cyberbullying, né, a importância é imensa dos pais, dos tutores, acompanharem os perfis, acompanharem as telas, né, para ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa que está atrapalhando, né, e aí os professores também na escola, ver se certo grupinho, né, a gente consegue identificar algumas conversinhas, algumas risadinhas, mexendo no celular. Então, é sempre muito importante a investigação, porque o impacto na vida dessas pessoas, né, das crianças, dos adolescentes, até mesmo dos adultos, né? Mas aqui, falando das crianças e do adolescente, o bullying traz um impacto muito grande na questão social, né, na questão da aprendizagem também, familiar e enfim. Certo. A gente falou então sobre os sinais, né, que uma criança ou adolescente dá de que pode ter algo de errado e que os responsáveis têm que se atentar. E se a criança está sofrendo esse tipo de violência, ela, ela pode evoluir para alguma doença, alguma depressão, alguma ansiedade ou algo nesse sentido? Todo desconforto emocional, ele pode sim começar num traço ali sutil,
né, uma ansiedade, um distanciamento social, e isso vai trazendo sentimentos, começa a trazer uma agonia emocional, né? Então, a criança, o adolescente, ele já vai se sentindo muito julgado, ele vai se sentindo excluído, daqui um pouco ele mesmo já começa a promover essa exclusão, ele não quer estar no meio dos colegas, das pessoas, e isso sim vai trazendo ansiedade, isso pode evoluir para tantos transtornos de humor, né? Pode sim vir a ser uma depressão e podem sim chegar a casos extremos, né? Como a questão do suicídio. Como que a psicologia aborda, então, as vítimas e também a questão da conscientização a respeito desse tema? Bom, acho que o mais importante é a preparação, tanto dos pais, dos responsáveis, quanto dos professores, né, do corpo docente, que são os locais onde a criança e o adolescente passam mais tempo. A gente fazendo essa conscientização, conseguimos ter um controle maior, né, para tanto a questão da monitoração, quanto do monitoramento, quanto também das orientações. Se você conversar com a criança, você com o adolescente, você orientar que é necessário que ela relate, que ela informe, como, por exemplo, papai, mamãe, fulaninho está fazendo uma brincadeira assim e eu não estou gostando, estou me sentindo chateado, isso está ficando desconfortável, né? Sempre orientar nessas questões para que a criança e o adolescente consiga falar. Só que a gente sabe que muitas das vezes isso não é tão fácil assim, porque quem sofre o bullying, ele acha, né, quem causa o bullying, né, quem faz o bullying, coloca a vítima numa situação onde ela realmente chega ao momento que ela acha que ela tem problema mesmo. Então, ela não consegue, muitas vezes, verbalizar, apontar aquele problema. Então, a gente tem que orientar. Nós, profissionais da psicologia, sempre temos que investigar onde que começou, qual que é o problema, e como enfrentar essa situação, como mudar esse pensamento, esse olhar da vítima em relação àquilo que foi acusado. E nesse papel, não só a psicologia, mas os pais, os professores têm papel fundamental. E existe um treinamento para esses professores, para esse corpo docente lidar com essas vítimas de bullying de alguma maneira? E também do cyberbullying, que é um pouco mais, um termo um pouco mais novo, mas a gente sabe que há muito tempo tem gente que sofre bastante violência desse tipo na internet, né, no ambiente virtual também. Bom, com certeza a capacitação, como eu tinha falado, né, a capacitação é algo que é muito importante, indispensável nessa situação. Para lidar com criança e adolescente, a gente sabe que precisa sim ter um olhar diferente, ter uma dedicação, ter uma abertura, né, para que o diálogo esteja próximo, porque quando a gente vai conversar com um adulto, nós adultos já sabemos como funciona, né? Mas a gente esquece muitas vezes como a cabecinha de uma criança, de um adolescente funciona. Então, a gente precisa se colocar ali no mesmo nível, vamos falar assim, né? Da criança, do adolescente, para que a gente consiga entrar no mundo deles, né? E olhar com aqueles olhos. Porque tantas coisas para o adulto são mais simples, né? Porque nós já passamos, nós já entendemos como funciona. A criança e o adolescente não. A criança e o adolescente ainda estão conhecendo, ainda estão vivenciando, tendo certas experiências. Então, a gente precisa de treinamentos, a gente precisa de orientações que façam com que esses profissionais, com que as famílias, né, os responsáveis, tentem se colocar o mais próximo possível, né, para que tenha ali uma comunicação nivelada, uma comunicação assertiva. Então, treinamentos eu considero muito por esse lado, né, de como orientar diálogos,
como apaziguar situações, como chegar a ter realmente um resultado, não só com a vítima, mas também com quem faz. Certo, já falamos sobre a prevenção, falamos que foi criminalizado, que é um passo importante, mas quando que os pais devem acionar um profissional de saúde mental para atender ali, para acolher aquele filho, criança ou adolescente? Bom, a partir do momento que a gente percebe que a vida, né, a rotina da criança está sendo, está fugindo do normal, né? Ela está sofrendo uma interferência. Sempre que a gente, não só nessa situação, mas todos os problemas que eles começam a interferir na nossa vida, eles começam a nos alterar, a trazer disfunções, aí a gente já tem que ter um olhar. Essa criança, esse adolescente está deixando de conviver com pessoas que normalmente ele convivia, então vamos conversar, o que está acontecendo? Ah, se a criança não está sabendo formular, se a criança não está sabendo colocar aquilo ali para fora, talvez seja realmente o momento de levar no profissional, porque nós profissionais temos maneiras, muitas vezes até lúdicas, né, brincadeiras ali, formas de entrar no mundo da criança que às vezes os pais não conseguem, e até mesmo pela questão da abertura para uma pessoa diferente, né? Quando o profissional ele acerta o vínculo com o paciente, ele consegue às vezes uma confiança que ninguém mais vai conseguir, entrar numa intimidade que ninguém mais vai conseguir. E muitas vezes isso acontece, né, com a criança, onde ela pode desenvolver um medo, né, de um julgamento, um medo de uma disciplina. Então, ela consegue se abrir para um profissional que é alguém diferente. Então, acredito que essa abordagem, né, seja muito interessante. Perfeito, doutora Ana Clara, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, viu? Sempre bom recebê-la.